Comprei 15 quilos de carne para o nosso churrasco de domingo. 15 quilos que saíram do meu bolso e custaram R$ 250. Jamais imaginei que minha nora, a Rafaela, e a mãe dela, a dona Estela, chegariam de mãos vazias, mas com a bolsa cheia de potes plásticos, como se estivessem indo para um buffet gratuito. E quando vi meu próprio filho, o João, embalando a carne para elas levarem, eu disse 3 palavras que acabaram com a festa para sempre. Mas preciso começar do início, porque essa história tem mais camadas que uma cebola, e cada uma dói mais que a anterior. Era um sábado de manhã quando decidi organizar o churrasco. Minha casa sempre foi o ponto de encontro da família. Tenho 65 anos e durante toda a minha vida me esforcei para manter a família unida. Meu marido, o Tomás, sempre diz que tenho o dom de transformar qualquer encontro em uma festa memorável. Minha cozinha é grande, o quintal tem espaço de sobra para todo mundo. E meu coração sempre esteve aberto para receber quem precisar de um prato de comida quente. Naquela manhã, me levantei cedo, como de costume. Fiz café para o Tomás e para mim, e enquanto ele lia o jornal, eu já estava planejando o meu cardápio. Linguiça toscana, pão de alho, queijo coalho, vinagrete, mandioca frita e, claro, a estrela do show, 15 quilos de carne de primeira, como picanha, costela, fraldinha e um pouco de alcatra para quem prefere algo mais macio. Tomás me olhou por cima dos óculos quando contei meu plano. Cecília, você não acha que é muita coisa? Somos só 8 pessoas. Ele disse com aquele sorriso que sempre me acalma. Ah, Tomás, você sabe que eu prefiro que sobre a que falte. Além disso, se sobrar, cada um leva um pouco para a semana. Respondi, enquanto anotava na minha caderneta tudo o que precisava comprar. Saí para o açougue perto do meio-dia. O seu Pedro, o açougueiro, me conhece há mais de 20 anos. Quando disse que precisava de 15 quilos de carne para um churrasco de família, ele assoviou impressionado. Dona Cecília, vai ser uma festa e tanto, ele comentou enquanto selecionava os melhores cortes. Olha que picanha linda e essa costela está no ponto certo para o churrasco. Paguei os R$ 250 sem piscar. Era muito dinheiro, é verdade, mas para mim não tem preço quando se trata de família. Sempre acreditei que uma boa refeição é a melhor maneira de demonstrar amor. Cada centavo que gastei naquelas carnes era um investimento em momentos felizes, em risadas compartilhadas, na união da família que tanto me importa. Quando cheguei em casa com as sacolas, Tomás me ajudou a guardar tudo na geladeira. A carne ocupava quase todo o espaço, mas só de ver tudo ali, esperando para ser preparado com amor, me encheu de satisfação. Amanhã vai ser um dia perfeito. Falei para o Tomás enquanto ajeitávamos os últimos pacotes. Naquela tarde, liguei para todo mundo para confirmar a presença. Primeiro, chamei meu filho, o João. Ele tem 32 anos. É um bom rapaz, trabalhador, mas desde que se casou com a Rafaela, há 3 anos, sinto que algo mudou nele. Não é que ela seja uma pessoa ruim, mas às vezes parece que ele vive pisando em ovos para não incomodar a esposa. Mãe, é claro que vamos, ele disse ao telefone. A Rafaela está muito animada. Ah, e a mãe dela, a dona Estela, também vai. Espero que não se importe. Me importar? É claro que não. Minha casa sempre teve as portas abertas para todos. A dona Estela é uma mulher de 60 anos, viúva, que mora sozinha em um apartamento pequeno. Pensei que seria bom para ela compartilhar a alegria com a gente. Que ingênua eu fui. Também liguei para minhas sobrinhas, a Érica e a Luísa, que sempre chegam com alguma sobremesa caseira ou uma salada. Elas entendem que um encontro de família é coisa para todos, que cada um dá sua contribuição para que tudo saia perfeito. O domingo amanheceu lindo. O céu estava limpo, sem uma única nuvem, e o ar tinha aquela frescura que promete um dia perfeito ao ar livre. Me levantei às 7 da manhã, cheia de energia e entusiasmo. Comecei a arrumar tudo cedo. Coloquei a toalha de mesa verde que herdei da minha mãe sobre a mesa grande do quintal. Peguei os pratos bons, aqueles que só uso para ocasiões especiais. Cortei tomates, cebolas e pimentões para o vinagrete. O cheiro da cebola fresca encheu a cozinha, misturando-se com o aroma do café que eu mantinha quente para os convidados. Tomás se encarregou da churrasqueira. Ele sempre foi muito meticuloso com o fogo.
Diz que o segredo de um bom churrasco está na paciência e no carvão bem preparado. Eu o vi arrumando a lenha e preparando as brasas com o cuidado que só ele tem. Enquanto isso, eu fiz a mandioca, lavei a alface e deixei tudo pronto para que, quando a família chegasse, só tivéssemos que aproveitar. Às 11 da manhã, a Érica e a Luísa chegaram. Como sempre, não vieram de mãos vazias. A Érica trouxe uma torta de maçã que tinha assado de manhã, ainda morna e com aquele cheiro doce que me fez lembrar da minha infância. A Luísa veio com uma salada de frutas e uma garrafa de vinho tinto que ela estava guardando para uma ocasião especial. Tia Cecília, que cheiro bom! A Érica disse, me dando um beijo no rosto. Em que podemos ajudar? Essa é a diferença. Elas chegaram perguntando como poderiam ajudar, com as mãos ocupadas com presentes para todos, com essa atitude generosa que torna um encontro de família verdadeiramente especial. Eu as coloquei para arrumar o queijo coalho e cortar o pão. Enquanto o Tomás começava a colocar as linguiças na grelha, tudo estava perfeito. A casa estava cheia de risadas. O cheiro de carne já flutuava por todo o quintal e eu me sentia no meu ambiente. Minha felicidade é essa, ver a minha família reunida, se divertindo, sentindo que o meu lar é o lugar onde todos querem estar. Mas às 12h30 tudo começou a mudar. Ouvi a campainha e corri para abrir a porta. Era o João, meu filho, com aquele sorriso que sempre derrete meu coração. Mas atrás dele vinham a Rafaela e a Dona Estela. E foi aí que tive o primeiro sinal de alerta. A Rafaela estava usando um vestido vermelho elegante, sapatos de salto alto e maquiagem impecável, como se estivesse indo para um jantar de gala, não para um churrasco no quintal da sogra. Mas o que mais me chamou a atenção foi a bolsa grande de tecido que ela trazia, e eu podia ver que lá dentro havia vários potes de plástico de tamanhos diferentes. A Dona Estela, a mãe dela, também estava bem arrumada, com um conjunto cor de areia e uma bolsa enorme. Ela também trazia uma sacola e, pela forma como fazia barulho ao andar, ficou claro que também tinha potes. Oi, Cecília, a Rafaela disse com aquela voz doce que sempre usa quando tem gente por perto. Ela me deu um beijo no rosto, mas foi um desses beijos no ar, sem realmente tocar minha pele. Sua casa está linda, que cheiro delicioso! A Dona Estela me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Cecília, que prazer te ver. Obrigada por me convidar para o seu lindo lar. Eu esperei que elas tirassem algo daquelas sacolas, uma garrafa de vinho, uma sobremesa, nem que fosse um pacote de biscoito do mercado, mas não. Elas deixaram as bolsas em um canto e foram direto para o quintal, como se fossem convidadas VIPs em um restaurante 5 estrelas. Não trouxeram nada? Perguntei, tentando manter o sorriso no rosto. Ai, Cecília, nos atrasamos, a Rafaela disse com uma risada nervosa. Mas você sabe que a sua comida é sempre tão gostosa que qualquer coisa que a gente trouxesse ia ficar ofuscada. Era uma desculpa disfarçada de elogio, mas eu não sou boba. Vivi 65 anos e sei reconhecer quando alguém está tentando fazer com que a falta de consideração pareça um elogio para mim. João, meu pobre filho, parecia desconfortável. Eu o conheço como a palma da minha mão e podia ver em seus olhos que ele também tinha percebido que algo estava errado. Mas não disse nada. Ele nunca diz nada quando precisa defender o que é certo, se isso significar contradizer a esposa. Tudo bem, não se preocupem, eu disse, porque essa sou eu. Sempre tento fazer com que todos se sintam à vontade, mesmo que eu esteja fervendo por dentro. O importante é que vocês estão aqui. Fomos para o quintal, onde o Tomás já estava com a churrasqueira soltando fumaça com as linguiças. A Érica e a Luísa cumprimentaram o João com carinho, mas notei que foram mais reservadas com a Rafaela e a Dona Estela. Elas também tinham percebido que algo não se encaixava. Que maravilha! A Dona Estela exclamou ao ver a churrasqueira. Quanta carne! Isso parece um restaurante. A Cecília comprou 15 quilos. O Tomás disse com orgulho, sem perceber o que aquela informação iria provocar. Eu vi os olhos da Rafaela e da Dona Estela brilharem. Não era admiração pela minha generosidade, era puro cálculo. 15 quilos de carne significava que sobraria muita coisa e elas já tinham os potes prontos para levar o máximo possível. 15 quilos, meu Deus, enqueitei, a Rafaela disse. Com razão que trouxemos os potes. A gente sabia que a Cecília sempre é muito generosa.
A confissão estava ali. Elas não tinham trazido os potes por acaso. Tinham vindo especificamente preparadas para levar comida para casa sem gastar um centavo, sem trazer nenhum refrigerante, mas com a cara de pau suficiente para chegar com potes como se a minha casa fosse um buffet livre. O que aconteceu depois foi ainda pior. Elas se sentaram à mesa como rainhas esperando para serem servidas. Nem perguntaram se podiam ajudar com alguma coisa. Enquanto a Érica e a Luísa se movimentavam comigo, levando pratos, servindo bebidas e arrumando as coisas, a Rafaela e a dona Estela ficaram sentadas conversando entre si, olhando os celulares e fazendo comentários sobre tudo o que viam. "Ah, olha que jardim lindo!" a dona Estela disse, apontando para as minhas plantas. "Mas essas flores já estão um pouco murchas, não? Talvez precisem de mais água." Mais água. Minhas flores estavam perfeitas. Todos os dias eu as rego com amor. Eu as cuido como se fossem meus filhos. Mas ela tinha que encontrar algo para criticar, algo que a fizesse se sentir superior. A Rafaela não ficou para trás. "Essa toalha de mesa é muito bonita, Cecília, mas acho que já está um pouco desbotada. Não vai trocar logo?" A toalha de mesa da minha mãe, a toalha que usei no casamento do João, em todos os aniversários importantes, em cada celebração da família. A toalha que representa a tradição e o amor da nossa família. E ela a criticava como se fosse um pano velho. Tomás, bendito seja, não ouviu esses comentários porque estava concentrado na churrasqueira, mas eu ouvi todos. Cada indireta, cada crítica disfarçada, cada comentário feito para me fazer sentir que minha casa, minha comida, meu esforço não eram suficientes para os padrões delas. Quando Tomás anunciou que as linguiças estavam prontas, a Rafaela e a dona Estela foram as primeiras a se levantar, não para ajudar a servir, mas para serem as primeiras na fila. Elas se serviram de porções enormes, pegaram os melhores pedaços e, quando se sentaram para comer, começaram com seus comentários. "A linguiça está gostosa", a dona Estela disse, "embora talvez precisasse de um pouco mais de sal. Mais sal." O Tomás faz churrasco há 30 anos. Ele sabe exatamente quanto sal colocar em cada coisa, mas ela tinha que encontrar um defeito. A Rafaela se juntou ao coro de críticas disfarçadas de elogios. "A salada está fresca, Cecília, embora eu usaria um pouco menos de vinagre. Mas, bem, cada um tem seu estilo." Minha salada de vinagrete. A mesma receita que aprendi com a minha mãe, que ela aprendeu com a minha avó, a mesma salada que o João adorava quando era criança e que sempre me pedia para fazer. Agora, de repente, tinha vinagre demais. Mas o que mais me doeu foi ver o João. Meu próprio filho balançava a cabeça a cada comentário que a esposa e a sogra faziam, como se concordasse com elas, como se de repente tudo o que sua mãe fazia com amor estivesse errado. Quando chegou a hora de servir a carne principal, a coisa piorou. O Tomás tinha feito um trabalho magistral. As picanhas estavam no ponto certo, suculentas por dentro e douradas por fora. A costela desmanchava na boca. A fraldinha tinha aquela textura perfeita que só se consegue com anos de experiência, mas elas encontraram um jeito de criticar até isso. "Ah, que pena que a picanha está um pouquinho passada", a Rafaela disse, enquanto se servia da maior porção do prato. Passada, estava perfeita. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre churrasco teria percebido que o Tomás tinha acertado no ponto exato. Mas ela precisava criticar algo. Precisava estabelecer sua superioridade gastronômica. A dona Estela não ficou para trás. "Na minha casa, eu sempre coloco um pouco de limão na carne antes de assar. Dá um sabor especial. Talvez da próxima vez você possa tentar." Da próxima vez. Ela já estava planejando a próxima vez que viria para comer de graça e criticar tudo. A falta de vergonha daquela mulher não tinha limites, mas o que realmente me fez ferver o sangue foi o que aconteceu depois. Enquanto elas comiam e comiam muito, apesar de todas as suas críticas, começaram a tirar fotos da comida com os celulares. "Isso vai ficar perfeito para o meu Instagram", a Rafaela disse, posando com um pedaço de carne no garfo. Minhas amigas vão morrer de inveja. Ela tirou umas 10 fotos diferentes, buscando ângulos, ajustando a luz, certificando-se de que a quantidade de comida na mesa aparecesse. Depois, começou a escrever no celular. "O que você está escrevendo?" o João perguntou. "Um post.
Churrasco de família é incrível. Ela respondeu sem levantar a vista do aparelho. Vou colocar domingo perfeito em família, com a melhor carne da cidade. Não há nada como uma boa comida caseira. Comida caseira. Sendo que ela não tinha mexido um dedo, não tinha contribuído com R$1, mas estava ali, criando uma imagem nas redes sociais, como se fosse a anfitriã, como se fosse ela quem tinha organizado tudo, quem tinha gastado o dinheiro, quem tinha passado horas preparando cada detalhe. A dona Estela seguiu o exemplo da filha. Também começou a tirar fotos e escrever no celular. Vou marcar todas as minhas amigas, ela disse com um sorriso malicioso. Elas vão pensar que eu tenho uma família muito generosa. Generosa? É claro que somos generosos, mas há uma diferença entre generosidade e ser feita de boba. A Érica e a Luísa trocaram olhares de descrença. Elas também tinham percebido o que estava acontecendo, mas eram educadas demais para dizer algo. Eu também fiquei calada, mas por dentro sentia como se estivesse engolindo cacos de vidro. Quando terminaram de comer, depois de repetirem o prato 2 vezes cada uma, começaram a comentar como estavam cheias e como seria impossível terminar toda aquela carne. É muita comida, a Rafaela exclamou, levando a mão à barriga. É impossível a gente comer tudo isso. Que pena desperdiçar tanta carne boa. A dona Estela acrescentou, com uma expressão de preocupação fingida. Foi aí que elas revelaram suas verdadeiras intenções. Como por mágica, apareceram as bolsas com os potes de plástico. Potes de todos os tamanhos. Grandes para carne, médios para saladas, pequenos para os molhos. A gente não quer que nada se desperdice, a Rafaela disse, enquanto começava a tirar os potes. Podemos levar um pouquinho para na semana. Um pouquinho? Elas trouxeram potes suficientes para levar metade da comida. E o pior de tudo foi que o João, meu próprio filho, se levantou e começou a ajudá-las. Sem me perguntar se eu estava bem, sem considerar que talvez eu também quisesse guardar um pouco daquela carne que tinha custado R$250 do meu bolso. A mamãe sempre cozinha demais, ele disse para a esposa e a sogra, com um sorriso. É melhor que vocês levem antes que estrague. Foi aí que algo se partiu dentro de mim. Ver meu filho embalando a carne que eu tinha comprado, preparada com amor, para que 2 mulheres que tinham chegado de mãos vazias, mas com potes prontos, levassem para casa, depois de terem criticado cada coisa que tínhamos feito. Eu os vi embalando os melhores cortes, as picanhas que tinham sobrado, a costela mais macia, até o queijo coalho que a Érica tinha preparado com tanto carinho. Eles encheram pote após pote, como se estivessem em um supermercado, fazendo compras com o meu dinheiro. O Tomás me olhou da churrasqueira com os olhos cheios de indignação, mas ele também não sabia como reagir. A Érica e a Luísa estavam paralisadas, vendo como aquelas 2 mulheres levavam mais comida do que nós 2 juntas tínhamos levado para uma família. Quando o João fechou o último pote e o entregou para a Rafaela com um sorriso, algo explodiu dentro de mim. 65 anos aguentando, sendo a mulher compreensiva, a sogra tolerante, a mãe que sempre perdoa tudo. Mas naquele dia, vendo meu próprio filho embalar a minha generosidade para que elas a levassem como se fosse um direito adquirido, eu não aguentei mais. Me levantei da cadeira. Todos os olhares se voltaram para mim. O quintal ficou em um silêncio total. Eu me levantei da cadeira com uma calma que nem eu mesma sabia que tinha. Todos os olhares se fixaram em mim. O quintal, que segundos antes estava cheio de conversas e risadas, agora parecia um cemitério. Até os pássaros pararam de cantar. Caminhei lentamente até onde o João estava com o último pote nas mãos, pronto para entregá-lo a Rafaela. Meus passos soavam alto contra o piso do quintal. Eu podia sentir meu coração batendo nas têmporas, como se fosse explodir a qualquer momento. Quando cheguei até ele, o olhei diretamente nos olhos. Aqueles olhos que eu conhecia desde o dia em que ele nasceu, que eu tinha visto chorar quando era bebê, brilhar de alegria na formatura, se encher de amor no dia do casamento. Agora eles me olhavam com confusão, sem entender porque a mãe estava ali parada como uma estátua, sem dizer uma palavra. Tirei o pote de suas mãos lentamente, sem aspereza, mas com uma firmeza que fez com que todos prendessem a respiração. Vão se danar, eu disse em voz alta e clara. 3 palavras,
apenas 3 palavras, mas foram suficientes para o mundo parar completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se movia, ninguém respirava. Era como se eu tivesse acabado de soltar uma bomba no meio da mesa de família. A Rafaela foi a primeira a reagir. A boca dela se abriu como a de um peixe fora da água, e os olhos se encheram de lágrimas de crocodilo instantaneamente. Cecília, como você pode dizer uma coisa dessas? Ela gritou, levando a mão ao peito como se tivesse acabado de levar uma facada. A gente só queria levar um pouquinho de comida. Não achei que te incomodaria tanto. O quê? Não achou que me incomodaria? Claro que não. Ela não pensou quando chegou de mãos vazias. Não pensou quando trouxe potes para levar minha comida. Não pensou quando criticou cada coisa que tínhamos preparado com amor. Não pensou em nada, além de tirar vantagem. A dona Estela se levantou da cadeira como uma mola, com o rosto vermelho de indignação. Isso é inaceitável. Nunca ninguém falou assim comigo. Sou uma senhora de idade, mereço respeito. Respeito. Onde estava o respeito quando ela chegou na minha casa sem trazer nada? Onde estava o respeito quando ela criticou minhas flores, minha toalha, meu lar? Onde estava o respeito quando ela tirou fotos da minha comida para se gabar nas redes sociais como se fosse dela? Respeito se conquista, eu disse, olhando-a fixamente. E vocês duas chegaram aqui como se a minha casa fosse um restaurante de graça. O João estava pálido como um fantasma. Olhava de mim para a esposa, da esposa para a sogra, como uma criança perdida que não sabe de que lado ficar. Mãe, por favor. Ele me implorou com a voz trêmula. Foi só um mal-entendido. A Rafaela não quis te ofender. Um mal-entendido. Chamar de mal-entendido o plano premeditado de chegar com potes para levar comida de graça. Chamar de mal-entendido as críticas constantes, os comentários desdenhosos, a total falta de consideração. João, eu disse com uma voz que nem eu mesma reconheci. Gastei R$250 da minha aposentadoria nessa carne. Passei 2 dias preparando tudo para vocês virem e aproveitarem em família. E a única coisa que recebi foram críticas e a cara de pau de ver você embalando a minha comida para elas levarem para casa. A Rafaela começou a chorar mais alto, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Eu não sabia que tinha que trazer alguma coisa. Pensei que era um convite normal. Um convite normal. Eu explodi. É normal chegar com potes vazios para um convite? É normal criticar tudo o que te servem? É normal tirar fotos com comida dos outros para se exibir na internet? O Tomás se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu podia sentir que ele também estava furioso, mas tentava manter a calma por respeito à família. A Cecília tem razão, ele disse com aquela voz grave que só usa quando está realmente bravo. Isso não está certo. A Érica e a Luísa assentiram em silêncio. Elas tinham visto tudo. Tinham sido testemunhas de cada comentário, de cada falta de respeito, de cada abuso de confiança. Mas o João, meu pobre filho, estava completamente perdido. Em vez de defender a mãe, em vez de reconhecer que a esposa e a sogra tinham se comportado mal, ele ficou do lado delas. Mãe, você está exagerando, ele me disse com uma voz que partiu meu coração. A Rafaela é minha esposa. A dona Estela é praticamente minha sogra. Elas são família. Família. Isso era família para ele. Pessoas que vêm para se aproveitar, que criticam tudo, que não respeitam nada. Família respeita, eu respondi com lágrimas nos olhos. Família colabora. Família agradece. Isso não é família, João. Isso é abuso. A Rafaela parou de chorar por um momento e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era ódio puro. Você é uma velha amargurada, ela me cuspiu. Não suporta que seu filho tenha a própria família. Você está com ciúmes porque não é mais a pessoa mais importante na vida dele. Essas palavras me atingiram como um martelo no peito. Velha, amargurada, ciumenta, como se amar meu filho e querer respeito na minha própria casa fosse algo ruim. A dona Estela se juntou ao ataque. É verdade, desde que a gente chegou, você só fez cara feia. Dá pra ver que não gosta da sua nora. É uma dessas sogras tóxicas que não conseguem soltar os filhos. Sogra tóxica. Eu, que tinha
aberto minha casa, que tinha gastado minhas economias, que tinha cozinhado com amor, que tinha tentado fazer com que aquelas duas mulheres se sentissem à vontade e que chegaram de mãos vazias e com a boca cheia de críticas. João não disse nada para me defender. Ele ficou ali parado, vendo a esposa e a sogra me insultarem na minha própria casa, no meu próprio quintal, depois de terem comido a minha comida e estarem prontas para levar a metade do que sobrou. Isso foi o que mais me doeu. Não as palavras de duas mulheres, que claramente não tinham educação nem respeito. O que me destroçou foi o silêncio do meu filho. Ver como ele escolheu o caminho mais fácil, como preferiu que a mãe aguentasse os insultos a defender o que era certo. Vão embora, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Vão embora da minha casa agora mesmo. Com o maior prazer, a Rafaela gritou enquanto pegava na bolsa. Nunca mais vamos colocar os pés nesta casa. E nem espere que você venha na nossa. A dona Estela acrescentou, enquanto guardava o celular na bolsa enorme que ela trazia. Elas se dirigiram para a saída como duas rainhas ofendidas, com a cabeça erguida e a dignidade fingida de quem se acha vítima de uma injustiça. Mas, antes de irem, a Rafaela se virou e me deu a última facada. João, espero que você saiba quem a sua mãe realmente é. Hoje, você viu a verdadeira face dela. Meu filho me olhou com olhos cheios de confusão e dor. Por um momento, pensei que ele ia ficar, que ia reconhecer que eu tinha razão, que ia me pedir perdão por tudo o que tinha acontecido. Mas ele seguiu a esposa. Eu os vi se afastando pelo corredor. Ouvi a porta de entrada se fechando, o carro dando a partida e se perdendo na distância. E eu fiquei ali, parada no meu quintal, rodeada do silêncio mais profundo que já tinha sentido na minha vida. O silêncio que se seguiu depois que eles se foram foi devastador. Eu fiquei parada no meio do quintal, olhando a mesa cheia de pratos sujos, os restos da comida que eu tinha preparado com tanto amor, os potes vazios que tinham sido abandonados na fuga dramática. Era como se um furacão tivesse passado pela minha casa e tivesse destruído tudo em seu caminho. O Tomás foi o primeiro a se mover. Ele se aproximou de mim e me abraçou sem dizer uma palavra. Eu senti que ele tremia de raiva, a mesma raiva que tinha contido a tarde toda. Meu marido é um homem pacífico, que sempre tenta evitar conflitos, mas naquele dia ele tinha visto como humilharam a esposa na própria casa. Você fez o certo, ele sussurrou no meu ouvido. Já era hora de alguém dizer as coisas na cara delas. A Érica e a Luísa se aproximaram também. Eu podia ver nos olhos delas uma mistura de admiração e preocupação. Admiração porque eu tinha tido a coragem de defender a minha dignidade. Preocupação porque elas sabiam que aquilo não terminaria ali. Tia Cecília, a Érica disse, segurando a minha mão. Nós vimos tudo. Elas se comportaram de forma horrível com a senhora. Não tinha por que aguentar isso. É verdade, a Luísa acrescentou. Chegaram como se a senhora fosse a empregada delas, sem trazer nada, criticando tudo e ainda querendo levar a metade da comida. Que falta de vergonha! As palavras delas me consolaram um pouco, mas não podiam apagar a dor que eu sentia no peito. Meu próprio filho tinha me abandonado. Ele tinha escolhido defender duas mulheres que claramente o estavam manipulando, que o tinham transformado em cúmplice daquela humilhação. Ficamos ali, abraçadas por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. Depois, começamos a levantar a mesa em silêncio. Cada prato que eu pegava me lembrava de algum momento da tarde. Aqui tinha a Rafaela sentada, criticando-se a minha salada. Lá estava a dona Estela reclamando das minhas flores. Naquele lugar, eu tinha visto o João embalar a carne como se fosse um serviço de entrega gratuito. A comida que sobrou era muita. Ironicamente, depois de todo o drama, por causa dos potes, havia carne suficiente para vários dias. O Tomás começou a guardar tudo na geladeira enquanto eu lavava uma louça, tentando manter as mãos ocupadas para não pensar demais, mas minha mente não parava de girar. Como tínhamos chegado até esse ponto? Quando meu filho tinha deixado de ser o homem que eu criei, que sabia distinguir entre o certo e o errado. Quando ele tinha permitido que a esposa o transformasse em alguém que podia ver a mãe ser humilhada e não fazer nada para defendê-la. A Érica e a Luísa ficaram até tarde, me ajudando a limpar tudo e me fazendo companhia na minha dor. Quando elas se foram, a casa ficou mergulhada em um silêncio que parecia gritar a minha solidão. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada, olhando para o teto,
revivendo cada momento da tarde, cada palavra que tinha sido dita, cada gesto de desprezo que tinha recebido. Mas o que mais me doía era a traição do João. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu esperava que meu filho ligasse, que viesse se desculpar, que reconhecesse que tinha cometido um erro, mas nada aconteceu. Meu celular permaneceu em silêncio total. No terceiro dia, eu não aguentei mais. Liguei para ele. Oi, mãe. Ele disse com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. João, precisamos conversar, eu disse, tentando manter a calma. Não há nada para conversar, ele me respondeu com uma dureza que partiu meu coração. O que você disse no domingo foi imperdoável. A Rafaela tem chorado todos esses dias. A dona Estela está tão abalada que teve que ir ao médico por causa da pressão alta. A Rafaela chorando, a dona Estela no médico. Por favor. As mesmas mulheres que tinham chegado à minha casa como vampiras emocionais agora se faziam de vítimas. João, elas chegaram com potes prontos. Eu expliquei. Não trouxeram nada. Criticaram tudo e queriam levar a metade da comida que eu paguei. Isso não justifica o que você disse para elas. Ele me interrompeu. Elas são mulheres mais velhas, merecem respeito. Respeito. Onde estava o respeito pela mãe dele? Onde estava o respeito pela mulher que o tinha criado, educado, amado incondicionalmente por 32 anos? E o que eu sou? Eu perguntei com a voz embargada. Não sou uma mulher mais velha que merece respeito. Não sou a sua mãe. Você é a minha mãe, ele disse em um tom que soava como se fosse uma obrigação desagradável. Mas a Rafaela é minha esposa, e eu vou defender a minha esposa sempre. A verdade estava ali. Essa era a prioridade dele. Não a justiça, não o que era certo. Mas manter contente uma mulher que claramente o tinha manipulado para transformá-lo em seu fantoche. Tudo bem. Eu disse, me sentindo derrotada. Espero que você seja feliz com a sua decisão. Mãe, se você quiser resolver as coisas, você sabe o que precisa fazer, ele me disse antes de desligar. Eu sabia o que tinha que fazer. Me desculpar, me arrastar como um verme, implorando perdão por ter defendido a minha dignidade. Aquela ligação foi como receber a confirmação de algo que eu já sabia, mas não queria aceitar. Eu tinha perdido meu filho. Não fisicamente, mas emocionalmente. A mulher com quem ele tinha se casado tinha alcançado seu objetivo. Ela tinha criado uma barreira entre nós tão alta que parecia impossível de atravessar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um mês. Eu não sabia nada do João. O Tomás me dizia para ser paciente, que com certeza a raiva dele passaria e ele voltaria pedindo perdão. Mas eu conhecia meu filho e sabia que, enquanto ele estivesse sob a influência da Rafaela, as coisas não mudariam. Uma tarde, enquanto eu regava minhas plantas, aquelas que a dona Estela tinha criticado por estarem murchas, a campainha tocou. Meu coração deu um pulo, pensando que poderia ser o João, que finalmente tinha vindo buscar a reconciliação. Mas quando abri a porta, era a Érica. Tia, eu preciso te contar uma coisa. Ela disse com uma expressão séria. Ontem encontrei uma amiga que trabalha no mesmo lugar que a Rafaela. Ela me contou coisas que vão te machucar, mas eu acho que a senhora precisa saber. Eu me sentei no sofá, me preparando para o pior. A Érica respirou fundo antes de começar a falar. A Rafaela tem contado no trabalho que a senhora a expulsou da sua casa sem motivo. Ela diz que chegou com um presente e que a senhora a insultou porque está com ciúmes por o João ter se casado. Ela está pintando a história como se a senhora fosse uma sogra louca e obsessiva. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Elas não só tinham me humilhado na minha própria casa, mas agora estavam destruindo a minha reputação, contando uma versão completamente distorcida dos fatos. Mas isso não é tudo, a Érica continuou. Minha amiga me disse que a Rafaela se gaba de nunca gastar R$1 quando vai à casa dos outros. Ela diz que sempre encontra um jeito de ser convidada e de levar comida de graça. Ela vê isso como um jogo, como uma forma de economizar dinheiro no mercado. A dor se transformou em raiva. Não tinha sido por acaso. Não tinha sido um mal-entendido, tinha sido um plano calculado, uma estratégia fria e manipuladora para se aproveitar da minha generosidade. E tem mais, a Érica disse, segurando a minha mão. O João também está contando a história no trabalho.
Ele diz que a mãe dele enlouqueceu de repente, que ele está preocupado com a sua saúde mental. Minha saúde mental. Meu próprio filho estava sugerindo que eu estava louca por ter defendido a minha dignidade. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Naquela noite, depois que a Érica se foi, eu me sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não ia implorar, não ia me rastejar, não ia me desculpar por ter defendido a minha dignidade. Se meu filho tinha escolhido o lado da mentira e da manipulação, então eu escolheria o lado da minha autoestima. Me levantei, fui para o meu quarto e peguei uma mala do armário. O Tomás me olhou, estranhando, da cama onde ele estava lendo. "O que você está fazendo, Cecília?" "Eu vou embora", eu disse com uma calma que me surpreendeu. "Eu vou para a casa da minha irmã Isabel em Belo Horizonte por um tempo. Eu preciso me afastar de tudo isso." Tomás se levantou, alarmado. "Você vai? Por quanto tempo?" "Eu não sei", eu respondi, enquanto começava a dobrar minhas roupas. "Talvez 2 semanas, talvez 2 meses. Eu não posso continuar aqui, esperando que meu filho me peça perdão por algo que eu não fiz de errado. Minha irmã Isabel mora em uma casa pequena nos arredores de Belo Horizonte. Ela é viúva há 5 anos e sempre me disse que a porta dela estaria aberta para mim, quando eu quisesse visitá-la. Eu nunca pensei que precisaria dela como um refúgio emocional." No dia seguinte, peguei o ônibus. O Tomás quis me acompanhar, mas eu pedi que ele ficasse. Eu precisava ficar sozinha, processar tudo o que tinha acontecido, encontrar meu centro novamente. A viagem de ônibus me deu 4 horas para pensar. Eu via a paisagem passando pela janela e me lembrava dos 32 anos que tinha dedicado a criar o João. As noites em claro, quando ele era um bebê, as noites sem dormir, quando ele tinha febre, os sacrifícios financeiros para lhe dar a melhor educação. O orgulho quando ele se formou na faculdade, a alegria quando ele conseguiu o primeiro emprego. Para que tinha sido tudo isso? Para que agora ele me tratasse como uma estranha? Para que ele escolhesse defender 2 mulheres que claramente o estavam usando? A Isabel me recebeu de braços abertos e sem fazer perguntas. Naquela primeira noite, ela me deixou chorar tudo o que eu precisava. Eu contei a ela cada detalhe do que tinha acontecido, cada palavra, cada gesto, cada momento de humilhação. "Cecília", ela me disse quando terminei de contar tudo, "você não fez nada de errado. Se um filho não consegue defender a mãe quando ela tem razão, é porque algo está muito quebrado nessa relação." Os primeiros dias na casa da Isabel foram difíceis. Eu acordava sem vontade de fazer nada, sem apetite, sem energia. Eu tinha caído em uma depressão profunda que não sabia como lidar. Mas a Isabel, que é uma psicóloga aposentada, foi me ajudando aos poucos. "A dor que você sente não é só por causa do churrasco." Ela me explicou uma tarde, enquanto tomávamos café no jardim. "É por anos de uma relação desigual. Você sempre foi a que dava, a que cedia, a que se sacrificava, e quando finalmente colocou um limite, seu filho não soube como reagir." Ela estava certa. Repassando os últimos 3 anos, desde que o João se casou com a Rafaela, eu percebi que sempre fui eu quem se adaptou. Quando eles não podiam vir almoçar, eu mudava os planos. Quando a Rafaela queria que eu cozinhasse algo específico, eu comprava os ingredientes. Quando eles tinham problemas financeiros, eu dava dinheiro a eles sem pedir para que me devolvessem. Eu tinha criado um padrão de comportamento em que eu era a provedora incondicional e eles eram os beneficiários eternos. E quando esse padrão se rompeu, quando eu disse basta, eles não souberam como lidar com a situação. Uma semana depois da minha chegada a Belo Horizonte, o Tomás me ligou com notícias. "Cecília, o João veio em casa ontem." Ele me disse com a voz tensa. Meu coração acelerou. O que ele queria? Ele estava procurando uns documentos que tinha deixado no quarto de adolescente, mas também perguntou por você. O que ele disse? Perguntou se eu sabia quando você ia voltar. Eu disse que não sabia, que dependia de você. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois me perguntou se eu achava que ele tinha feito algo errado. Se ele tinha feito algo errado, por favor, depois de um mês de silêncio total, só agora, ele estava se perguntando se talvez tivesse cometido um erro. E o que você disse a ele? Eu disse a verdade, Cecília. Eu disse que a mãe dele tinha sido humilhada na própria casa e que ele não só não a defendeu, como ajudou as pessoas que ela estavam machucando.
Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Como ele reagiu? Ele começou a chorar. O Tomás me disse com a voz embargada. Chorou como quando era criança. Me disse que a Rafaela o tinha convencido de que você estava com ciúmes, que não podia aceitar que ele tivesse uma família própria, mas que agora, depois de todo esse tempo sem falar com você, ele estava percebendo que talvez as coisas não fossem como ela as pintava. Eu senti um nó na garganta. Meu filho estava começando a acordar, mas o dano já estava feito. As feridas eram muito profundas para se curar com um simples pedido de desculpas. Ele disse mais alguma coisa? Ele me pediu o número do celular da Isabel. Eu disse que ele tinha que pedir para você primeiro. Eu não dei o número. Eu ainda não estava pronta para falar com ele. Eu precisava de mais tempo para me curar, para encontrar a minha força interior, para decidir que tipo de relacionamento eu queria ter com meu filho no futuro. Enquanto isso, a Isabel estava me ajudando a me redescobrir. Começamos a caminhar todas as manhãs pelas trilhas próximas. O ar puro, o exercício e a beleza da paisagem estavam me devolvendo a energia perdida. Ela também me matriculou em um grupo de leitura de mulheres mais velhas, onde eu conheci outras que tinham passado por situações parecidas. É incrível como os filhos às vezes não valorizam os sacrifícios das mães até que seja tarde demais. Uma das mulheres do grupo me disse, a Dona Maria, uma senhora de 70 anos que não falava com o filho há 2 anos por um problema semelhante. O que mais me dói, eu contei a ela, é que durante 32 anos eu acreditei que tinha criado um homem justo, que sabia distinguir entre o certo e o errado. E agora eu descubro que ele pode ver a mãe ser humilhada e não fazer nada para defendê-la. Os filhos são empréstimos da vida. Outra mulher, a Dona Carmen, me disse, nós os criamos, nós os amamos, nós os educamos, mas no final eles tomam as próprias decisões. E às vezes, essas decisões nos machucam profundamente. Essas conversas foram me abrindo os olhos. Eu não era a única mãe que tinha passado por isso. Eu não era a única mulher que tinha sido ferida por um filho que eu tinha amado incondicionalmente. Uma tarde, enquanto eu lia no jardim da Isabel, meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Cecília? Era a voz do João, trêmula e cheia de nervosismo. Como você conseguiu este número? Eu perguntei com frieza. Eu pedi para a prima Érica. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Fale, estou ouvindo. Não, por telefone não. Eu quero te ver. Eu quero viajar para Belo Horizonte para conversar com você pessoalmente. Uma parte de mim queria dizer sim imediatamente, que ele viesse correndo, que a gente resolveria tudo com um abraço, como quando ele era criança. Mas a parte ferida, a parte que tinha sido humilhada e traída, me fez ser mais cautelosa. Eu não sei se estou pronta para essa conversa, João. Mãe, por favor, eu percebi muitas coisas. A Rafaela e eu, as coisas não estão bem entre nós. Ela não é a pessoa que eu pensava que era. Ah, sim, só agora ele estava se dando conta, depois de 1 mês de me tratar como se eu fosse louca. O que aconteceu? Eu perguntei, mais por curiosidade do que por preocupação. Na semana passada, fomos a um churrasco na casa dos pais dela, e eu vi como ela se comportou lá. Ela chegou com potes, criticou a comida, reclamou de tudo, exatamente igual ao que ela fez com a senhora. E quando me dei conta do que estava acontecendo, eu entendi que a senhora tinha razão. Claro, quando foi a vez dele de estar do lado do anfitrião humilhado, aí sim ele entendeu o que eu tinha sentido. Isso não muda o que aconteceu, João. Você me abandonou quando eu mais precisei. Eu sei, mãe, e é por isso que eu quero vir te pedir perdão pessoalmente, para te explicar tudo o que aconteceu, para te contar que eu acho que você precisa saber. A voz dele soava diferente. Não era mais o homem manipulado que tinha falado comigo 1 mês atrás. Ele soava como o filho que eu tinha criado. Tudo bem, eu disse depois de pensar muito. Você pode vir neste fim de semana. Na sexta-feira à tarde, a Isabel e eu estávamos preparando o jantar quando ouvimos a campainha. Meu coração acelerou tanto que eu pensei que ele ia sair pela boca. Já tinham se passado quase 2 meses desde a última vez que eu tinha visto meu filho, e eu não sabia o que esperar daquele encontro. A Isabel abriu a porta e lá estava o João, mas ele não era o mesmo homem que tinha saído da minha casa naquele domingo terrível. Ele parecia abatido
Tinha perdido peso, estava com olheiras profundas e a roupa estava amassada, como se ele tivesse dormido com ela. Ele parecia um homem que tinha passado por um inferno emocional. Oi, tia Isabel, ele disse com a voz quase inaudível. A minha mãe está... Quando ele me viu aparecer no corredor, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não correu para me abraçar como o João de antes teria feito. Ele ficou parado ali como uma criança que sabe que fez algo muito errado e espera pelo castigo. Oi, mãe, ele me disse com a voz embargada. Oi, João. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A Isabel, que sempre sabe ler as situações, nos deixou a sós, dizendo que ia comprar algumas coisas para o jantar. Nós nos sentamos na sala de estar da Isabel, um de frente para o outro, como dois estranhos que se veem pela primeira vez. Meu filho, o mesmo que tinha crescido nos meus braços, que tinha sido meu parceiro de travessuras, meu orgulho e minha alegria, agora me parecia um desconhecido. Mãe, ele começou com dificuldade. Eu vim te pedir perdão, mas antes de fazer isso, eu preciso te contar o que aconteceu, coisas que abriram meus olhos durante todo esse tempo. Eu me ajeitei no sofá e esperei. Depois de 2 meses de silêncio, o mínimo que eu podia fazer era ouvi-lo. Depois do que aconteceu na sua casa, a Rafaela ficou insuportável por semanas. Ela não parava de falar sobre como a senhora tinha a tratado mal, sobre como a senhora tinha sido injusta. Ela me convenceu de que a senhora estava com ciúmes, que não podia aceitar que eu tivesse uma vida própria. Ele fez uma pausa e passou as mãos no rosto como se estivesse com dificuldade para continuar. Mas há 2 semanas, algo aconteceu que mudou minha perspectiva completamente. Os pais da Rafaela nos convidaram para um churrasco na casa deles. Era o aniversário do pai dela, e era a primeira vez que a gente ia a uma reunião de família deles. A voz dele ficou mais tensa, como se relembrar o que tinha acontecido o machucasse fisicamente. A Rafaela me disse para levarmos potes porque com certeza ia sobrar comida. Eu disse que achava estranho, que não era educado ir com potes para a casa dos outros, mas ela me convenceu, dizendo que era normal, que todas as famílias faziam isso. Eu senti uma mistura de raiva e satisfação. Finalmente, ele estava vendo a verdadeira face da esposa. Quando chegamos, a Rafaela cumprimentou os pais e depois se sentou como uma princesa, esperando para ser servida. A mãe dela tinha cozinhado o dia inteiro, tinha arrumado uma mesa linda, tinha comprado um vinho caro e a Rafaela começou a criticar tudo. O João se levantou e começou a andar pela sala, como se não pudesse ficar parado enquanto se lembrava. Ela disse para a mãe que a carne estava muito salgada, que a mandioca estava crua, que o vinagrete tinha vinagre demais. A mesma mulher que me tinha convencido de que a senhora era injusta por ficar brava quando ela criticou a sua comida, ela estava detonando a própria mãe com comentários cruéis. E o que você fez? Eu perguntei, embora já imaginasse a resposta. No começo, eu não disse nada. Pensei que talvez fosse a forma deles de se relacionar em família. Mas quando terminamos de comer, ela pegou os potes e começou a embalar comida como se estivesse em um supermercado de graça. João parou em frente à janela e ficou olhando para fora. A mãe da Rafaela parecia desconfortável, mas não disse nada. O pai dela estava claramente chateado, mas se conteve porque era a filha dele. E foi aí que eu entendi tudo, mãe. Foi aí que eu percebi o que a gente tinha feito com a senhora. Ele se virou e me olhou com olhos cheios de lágrimas. A senhora tinha gastado seu dinheiro, tinha cozinhado com amor, tinha aberto sua casa para nos receber. E a gente chegou como parasitas, criticando tudo, se aproveitando da sua generosidade. E quando a senhora finalmente explodiu, eu te abandonei. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele, mas ele não fez nada para detê-las. O pai da Rafaela me chamou de lado e disse: João, sua esposa faz isso em todas as casas em que ela é convidada. Ela sempre encontra algo para criticar e sempre leva comida. É a forma dela de economizar dinheiro no mercado. E o pior é que depois ela inventa histórias sobre como os anfitriões a trataram mal. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não tinha sido por acaso. Não tinha sido um mal-entendido. Tinha sido um padrão de comportamento calculado e malicioso. O que mais ele disse? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta.
Ele disse que a Rafaela tinha chegado em casa contando que a senhora a tinha expulsado sem motivo, que você é uma sogra tóxica e possessiva, mas que ele conhecia a filha dele e sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele me disse que se eu fosse inteligente, deveria ir te pedir perdão antes que fosse tarde demais. João se sentou novamente, mas desta vez mais perto de mim. Naquela noite, eu tive uma briga terrível com a Rafaela. Eu disse a ela o que eu tinha entendido. Eu perguntei por que ela tinha mentido sobre o que aconteceu na sua casa, e foi aí que ela mostrou a verdadeira face dela. O que ela disse? Ela me disse que eu era um idiota por acreditar mais no pai dela do que nela, que todas as mães e sogras são iguais, que querem controlar os filhos para sempre, que se eu a amava, eu tinha que escolher entre ela e você. O ultimato, a tática final dos manipuladores, forçar a vítima a escolher entre o abusador e as pessoas que realmente a amam. E o que você respondeu? Eu disse que ninguém ia me obrigar a escolher entre minha esposa e minha mãe, que as duas tinham que aprender a se respeitar mutuamente, mas ela ficou louca. Começou a gritar comigo, a jogar coisas, a me insultar. João respirou fundo antes de continuar. Ela me disse coisas horríveis, mãe. Ela me disse que eu era um filhinho da mamãe, que eu nunca ia crescer, que eu era patético. E quando eu disse que ia vir te ver para te pedir perdão, ela me ameaçou com o divórcio. E eu disse para ela fazer o que quisesse, que eu preferia ser divorciado a continuar vivendo com uma pessoa que me fez trair a minha própria mãe. Pela primeira vez em 2 meses, eu senti algo parecido com orgulho do meu filho. Ele finalmente tinha encontrado a coragem para se defender, para defender o que era certo. Estamos separados, ele disse com a voz triste, mas firme. Eu me mudei para um apartamento pequeno perto do meu trabalho. A Rafaela ficou na casa que compramos juntos, mas isso os advogados vão resolver. Como você se sente com tudo isso? Eu perguntei. Destruído, ele admitiu, mas também aliviado. Durante esses 3 anos de casamento, eu senti que estava perdendo a minha identidade, que estava me transformando em alguém que eu não reconhecia. A Rafaela tinha uma forma muito sutil de me manipular e de me fazer me sentir culpado toda vez que eu não fazia o que ela queria. Ele se aproximou ainda mais e segurou minhas mãos. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão. Eu sei que te machuquei profundamente. Eu te abandonei quando você mais precisou de mim. Eu defendi pessoas que estavam abusando de você e ainda permiti que elas dissessem coisas horríveis sobre a senhora. As mãos dele tremiam enquanto seguravam as minhas. Mas eu preciso que a senhora saiba que durante esses 2 meses eu pensei na senhora todos os dias. Eu acordava todas as manhãs sentindo o peso do que eu tinha feito, e cada dia que passava sem te ligar era mais um dia de covardia da minha parte. Por que demorou tanto para perceber? Eu perguntei. Era uma pergunta que tinha me atormentado durante todo esse tempo, porque era mais fácil acreditar que a senhora estava errada do que admitir que eu tinha me casado com alguém que não valia a pena. Era mais fácil pensar que a senhora era uma sogra difícil do que aceitar que eu tinha traído a mulher que mais me amou na vida. Essas palavras me tocaram o coração, mas ainda havia muita dor para curar. João, o que mais me doeu não foram as palavras da Rafaela ou da dona Estela. O que me destroçou foi ver você embalando aquela carne para elas levarem, como se fosse normal a sua mãe gastar o dinheiro dela para alimentar gente que tinha vindo humilhá-la. Eu sei, mãe, e não tenho desculpa para isso. Eu só posso te dizer que eu estava completamente cego, completamente manipulado, mas isso não justifica nada. Nós ficamos em silêncio por um longo momento. Havia tanta dor acumulada entre nós, tantas feridas que precisavam de tempo para curar. O que você espera de mim agora? Eu perguntei finalmente. Eu não espero nada. Ele me disse, com sinceridade. Eu só vim te pedir perdão e te dizer que eu te amo. Se a senhora me der a oportunidade de reconstruir nossa relação, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para recuperar a sua confiança. E se a senhora não puder me perdoar, eu vou entender. Eu olhei para meu filho por muito tempo sem dizer uma palavra. Eu podia ver nos olhos dele o arrependimento genuíno, mas também podia sentir no meu coração todas as feridas que ainda sangravam. Perdoar não é um interruptor que se liga e desliga. É um processo longo e doloroso, especialmente quando quem te machucou é a pessoa que você mais ama no mundo. João, eu disse finalmente,
Eu aprecio que você tenha vindo até aqui para se desculpar e fico feliz que você finalmente tenha aberto os olhos sobre a Rafaela. Mas eu não posso agir como se nada tivesse acontecido. A expressão dele se encheu de tristeza, mas ele assentiu com compreensão. Eu preciso de tempo, eu continuei. Eu preciso processar tudo isso. Durante 2 meses, eu estive reconstruindo a minha autoestima, aprendendo a me valorizar novamente depois de ter sido humilhada na minha própria casa pela minha própria família. Eu entendo perfeitamente. Ele me disse com a voz suave. Eu não vim para pedir que a senhora esqueça o que aconteceu. Eu só vim para te dizer a verdade e te pedir perdão. A Isabel voltou nesse momento com sacolas do mercado e a tensão diminuiu um pouco. Ela insistiu para que o João ficasse para o jantar e, embora no começo ele tenha relutado, ele finalmente aceitou. Durante o jantar, meu filho me contou mais detalhes sobre tudo o que tinha acontecido depois que nós nos separamos. Ele falou sobre as noites sem dormir, sobre como tinha começado a questionar cada coisa que a Rafaela lhe dizia, sobre como tinha começado a se lembrar de situações passadas com uma nova perspectiva. A senhora se lembra do seu aniversário no ano passado? Ele me perguntou enquanto nós comíamos a sobremesa que a Isabel tinha preparado. Qual deles? Eu respondi, embora soubesse perfeitamente a qual ele se referia. Aquele em que a Rafaela disse que estava com dor de cabeça e não pôde vir. Depois, fomos jantar com as amigas dela na mesma noite, e ela estava perfeitamente bem. Eu sabia que ela tinha mentido, mas ela me convenceu de que tinha sido porque não se sentia à vontade em reuniões de família. Eu me lembrava perfeitamente daquele aniversário. Tinha sido uma das tantas vezes em que a Rafaela tinha encontrado uma desculpa para não vir à minha casa. Naquele momento tinha me doído, mas eu tinha justificado pensando que talvez ela realmente se sentisse desconfortável. Agora eu percebo que ela nunca quis fazer parte da nossa família, o João continuou. Ela sempre buscava desculpas para não vir, e quando vinha, era para se aproveitar de alguma coisa. A Isabel, que tinha ficado ouvindo em silêncio, finalmente falou. João, o que eu acho mais importante de tudo isso não é tanto que você tenha percebido como a Rafaela era, mas que você tenha encontrado a coragem de admitir que você errou e de vir pedir perdão para a sua mãe. Minha irmã tinha razão. Era fácil colocar toda a culpa na Rafaela e se pintar como uma vítima de manipulação. Mas o João estava assumindo a responsabilidade dele, reconhecendo que tinha tomado decisões erradas. Naquela noite, depois que o João foi para o hotel onde ele ia ficar, a Isabel e eu nos sentamos no jardim para conversar. O que você vai fazer? Ela me perguntou enquanto tomávamos um chá. Eu não sei, eu respondi honestamente. Uma parte de mim quer abraçá-lo e perdoá-lo imediatamente, mas outra parte de mim sente que eu preciso de mais tempo. É normal que você se sinta assim, a Isabel disse. O amor de mãe nunca vai embora, mas a confiança precisa ser reconstruída, e isso leva tempo. No dia seguinte, o João veio cedo de manhã. Ele tinha trazido pães de uma padaria no centro e um café bom. Nós 3 tomamos café da manhã juntos, e por um momento me senti como nos velhos tempos, quando ele era jovem e vinha me visitar nos fins de semana. Mas eu sabia que não podíamos voltar ao passado. Muitas coisas tinham mudado. Eu tinha mudado. Mãe, ele disse quando a tia Isabel foi fazer umas compras e nos deixou a sós novamente. Eu quero te perguntar uma coisa, e eu preciso que a senhora seja completamente honesta comigo. Diga. A senhora acha que um dia vai conseguir me perdoar completamente? A senhora acha que a nossa relação pode voltar a ser como antes? A pergunta me atingiu direto no coração, porque era a mesma que eu vinha me fazendo desde que tinha chegado. João, eu disse depois de pensar muito, eu vou ser honesta com você, como você me pediu. Eu te amo com toda a minha alma e sempre vou te amar. Você é meu filho, é parte de mim e nada pode mudar isso. Eu vi que ele relaxou um pouco, mas eu não tinha terminado. Mas eu não sei se a nossa relação pode voltar a ser exatamente como antes, porque antes eu era uma mãe que dava tudo sem pedir nada em troca, que justificava qualquer comportamento do filho, que colocava as minhas necessidades depois das necessidades de todos os outros. Eu fiz uma pausa para organizar meus pensamentos. Durante esses 2 meses,
Eu aprendi a me valorizar, a me respeitar, a colocar limites. Eu não sou mais a mesma mulher que eu era antes daquele churrasco. E essa nova versão de mim precisa de uma relação mais equilibrada, onde o respeito seja mútuo. João me ouvia com atenção total, como se cada palavra fosse fundamental para ele. Isso significa que a senhora não quer que eu volte para a sua vida? Ele perguntou com a voz trêmula. Não. Isso significa que se você voltar para a minha vida, tem que ser de uma forma diferente. Eu preciso sentir que você me respeita como pessoa, não só que me ama como mãe. Eu preciso saber que se no futuro alguém me faltar com respeito, você vai estar do meu lado, se eu tiver razão. Eu posso te prometer isso, ele me disse com firmeza. Eu nunca mais vou permitir que ninguém te trate mal na minha frente. Eu nunca mais vou escolher o caminho mais fácil quando tiver que defender o que é certo. Promessas são fáceis de fazer quando a gente está arrependido, eu disse. O que vai me convencer são os fatos, o tempo, a consistência das suas ações. João assentiu, entendendo que aquilo seria um processo longo. O que a senhora precisa de mim? Ele perguntou. Eu preciso que você entenda que a confiança se constrói aos poucos. Eu preciso que você respeite meu tempo, minhas decisões, meus limites. E eu preciso que você demonstre com fatos, não só com palavras. O que você aprendeu com isso? A gente volta e ia começar do zero? Ele perguntou. Não, do zero não, eu esclareci. Nós temos 32 anos de história juntos, e a maioria desses anos foram lindos. Mas nós precisamos começar uma nova etapa. Uma em que nós dois sejamos mais maduros, mais conscientes, mais respeitosos um com o outro. Naquela tarde, antes que o João voltasse para o Rio de Janeiro, nós fomos caminhar pelas trilhas. Era algo que a gente tinha feito muito quando ele era adolescente, e foi natural voltar a fazer aquilo agora. Mãe, ele me disse enquanto subíamos uma trilha. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. O quê? A Rafaela está grávida. Eu parei de andar. De todas as coisas que eu poderia esperar ouvir, essa era a que eu menos imaginava. Grávida? Eu repeti, sentindo como se tivessem jogado água fria em mim. De 2 meses, ele confirmou. Eu soube bem antes de a gente se separar. Na verdade, foi parte do motivo porque eu demorei tanto para tomar a decisão de deixá-la. Minha mente começou a processar as implicações daquela notícia. Eu ia ser avó, mas a mãe do meu neto era uma mulher que me odiava, que tinha mentido sobre mim, que tinha me humilhado na minha própria casa. O que você vai fazer? Eu perguntei. Eu vou ser pai, ele me disse com uma mistura de tristeza e determinação. Não importa o que aconteceu entre a Rafaela e eu, esse bebê é meu filho e eu vou estar presente na vida dele. E o que isso significa para nós? Eu perguntei, embora temesse a resposta. Significa que as coisas vão ser complicadas. Ele admitiu. Mas eu não vou permitir que a Rafaela use meu filho como uma arma contra a senhora. Esse bebê vai conhecer a avó, vai crescer sabendo que tem uma família que o ama. Era uma situação complexa que adicionava outra camada de dificuldade à nossa relação, já complicada. Mas também me dava esperança. O João estava falando em defender meu lugar na vida do meu neto, em não permitir que me afastassem da minha própria família. Eu preciso de tempo para processar isso também, eu disse a ele. Eu entendo, ele me respondeu. Eu só queria que a senhora soubesse, que não ficasse sabendo por outra pessoa. Quando voltamos para a casa da Isabel, o João se preparou para ir embora. Nós nos abraçamos pela primeira vez em 2 meses. E, embora não tenha sido o abraço caloroso e sem reservas de antes, foi um começo. Eu vou te ligar na semana que vem, ele me prometeu. Se a senhora quiser. Sim, eu respondi. Eu quero. Eu o vi se afastando pela rua e senti uma mistura estranha de emoções. Tristeza por tudo o que a gente tinha perdido, esperança pelo que a gente podia reconstruir e algo parecido com paz, por ter mantido a minha dignidade intacta. 6 meses depois daquela conversa em Belo Horizonte, eu estou sentada na minha cozinha, escrevendo isso, enquanto espero meu filho chegar com a minha neta, que acabou de nascer. Sim, neta. A Rafaela deu à luz uma linda bebê, a quem eles chamaram de Sofia, e hoje é a primeira vez que eu a conheço. Os meses que se seguiram à visita do João na casa da Isabel foram de reconstrução lenta, mas constante. Ele cumpriu a palavra.
Ele me ligava toda semana, sempre respeitando meu tempo, nunca me pressionando para nada. Ele me contava como as coisas estavam indo com a gravidez, como ele estava lidando com a separação, como ele estava se preparando para ser pai solteiro. Porque sim, o João e a Rafaela se divorciaram. Ela tentou usar isso como vingança contra mim, o proibindo de me visitar se ele quisesse estar presente na gravidez. Mas meu filho tinha aprendido a lição. Ele disse a ela, claramente, que eu era a mãe dele e que eu faria parte da vida da filha dele, gostasse ela ou não. Eu voltei para o Rio de Janeiro 3 meses depois de ir. A Isabel tinha me ajudado muito a me curar, a encontrar a minha força interior, a entender que o amor próprio não é egoísmo, mas sim uma forma de sobrevivência emocional. Quando eu voltei para minha casa, eu não era mais a mesma mulher que tinha ido embora. Eu era mais forte, mais segura de mim, menos disposta a aceitar falta de respeito de ninguém. O Tomás me recebeu de braços abertos e com notícias interessantes. Durante a minha ausência, ele tinha estado em contato com a Érica e a Luísa, que tinham contado coisas que me surpreenderam. Acontece que depois do drama do churrasco, a Rafaela tinha contado a versão distorcida dela para todo o bairro. Mas a Érica e a Luísa tinham falado com outras pessoas que conheciam a Rafaela e tinham descoberto que eu não era a primeira vítima dela. A dona Lúcia, que mora a 3 quarteirões daqui, me contou que a Rafaela fez a mesma coisa no batizado do neto dela. O Tomás me contou na primeira noite em que eu voltei. Ela chegou com potes, criticou tudo e depois saiu contando que a tinham tratado mal. Sério? E não é só isso. A irmã da Luísa também teve problemas com ela. A convidou para o aniversário e a Rafaela se comportou exatamente igual. Parece que essa é a forma como ela age, eu disse. Saber que não tinha sido pessoal, que eu não tinha feito nada de especificamente errado para merecer aquele tratamento, me ajudou muito a processar tudo o que tinha acontecido. A Rafaela simplesmente era assim, uma pessoa que se aproveitava da generosidade dos outros e depois culpava os outros quando era confrontada. Quando o João soube que eu tinha voltado, ele me pediu permissão para me visitar. Foi estranho tê-lo em casa novamente, depois de tudo o que tinha acontecido. Ele se sentou na mesma cadeira onde costumava se sentar quando era criança, mas tudo parecia diferente. Como a senhora está, mãe? Ele perguntou, e eu podia ver que ele realmente queria saber a resposta. Eu estou bem, eu respondi, e era a verdade. Eu estou diferente, mas eu estou bem. Durante aquela visita, nós estabelecemos novas regras para a nossa relação. Eu não ia ser mais a mãe que dava tudo sem receber nada em troca. Eu não ia mais justificar comportamentos desrespeitosos. Eu não ia mais colocar as necessidades dos outros acima da minha própria dignidade. Eu entendo, ele me disse quando eu expliquei meus novos limites. E eu quero que a senhora saiba que eu os respeito completamente. As visitas seguintes foram gradualmente mais confortáveis. O João trazia flores, ajudava com a comida, perguntava em que podia ajudar. Pequenos gestos que mostravam que ele tinha entendido que o respeito se demonstra com ações, não apenas com palavras. Quando a Rafaela deu à luz, as coisas se complicaram novamente. Ela tentou impedir que o João me contasse sobre o nascimento, mas ele já não era mais o homem manipulável de antes. Ele me ligou do hospital para me contar que tinha uma neta linda e saudável. A Rafaela não quer que a senhora venha ao hospital, ele me disse com tristeza. Mas assim que eu puder levar a Sofia para o meu apartamento, eu vou apresentá-la para a senhora. Não me doeu não poder ir ao hospital. Eu já tinha aprendido a não levar a mesquinhez da Rafaela para o lado pessoal. O importante era que meu filho estava cumprindo a promessa dele de não permitir que me afastassem da minha neta. Durante as primeiras semanas depois do nascimento, o João teve que lutar muito para poder levar a Sofia para o apartamento dele. A Rafaela tentava controlá-lo usando a bebê, mas ele se manteve firme. Ele até ameaçou ir à justiça, se fosse preciso. Eu não vou permitir que ela use minha filha como uma arma. Ele me disse ao telefone, uma noite, suando exausto. A Sofia tem o direito de conhecer a avó, e a senhora tem o direito de conhecer a sua neta. E aqui estamos. O João vai chegar a qualquer momento com a Sofia, que tem 3 semanas de vida. Eu preparei tudo com carinho, o berço que ele usou quando era bebê,
Roupinhas que eu comprei com entusiasmo e um coração cheio de amor de avó, pronto para conhecer essa nova integrante da família. Eu ouço o carro na garagem. É ele. Quando eu abro a porta, eu vejo meu filho com uma bebê pequenininha nos braços. A Sofia é linda. Ela tem os olhos do João e algo no rosto que me lembra ele quando era bebê. Mãe, ele me diz com um sorriso enorme. Eu te apresento a sua neta, Sofia. Quando eu a seguro nos braços pela primeira vez, eu sinto que meu coração se enche de uma alegria pura que eu não sentia há muito tempo. Essa bebê inocente não tem nada a ver com os conflitos dos adultos. Ela só merece amor, carinho e uma família que a proteja. Oi, meu amor. Eu sussurro enquanto a olho dormir. Eu sou a sua avó Cecília. João me olha com lágrimas nos olhos. Mãe, eu quero que a senhora saiba de uma coisa. Não importa o que aconteça com a Rafaela. Não importa as dificuldades que possam vir, a Sofia sempre vai saber quem é a avó dela. Ela sempre vai crescer conhecendo o seu amor. Obrigada, eu digo, sem conseguir conter as minhas próprias lágrimas. Nós passamos a tarde juntos, nós três. O João me conta sobre os planos dele como pai solteiro, sobre como ele está organizando a vida para dar à Sofia tudo o que ela precisa. Ele também me conta que a Rafaela finalmente aceitou que eu vou fazer parte da vida da bebê, mesmo que ela não goste. A senhora sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Ele me diz, enquanto eu dou a mamadeira para a Sofia. O quê? A Rafaela sempre me dizia que a senhora era controladora, que queria mandar na minha vida, mas no final, a que tentava controlar cada aspecto da minha existência era ela. A senhora só queria me amar e que eu me sentisse livre para tomar minhas próprias decisões. É a verdade. Durante 32 anos, meu único objetivo tinha sido criá-lo para que fosse um homem bom, independente, capaz de distinguir entre o certo e o errado. Manipulação nunca foi meu estilo. Quando chega a hora de eles irem embora, eu tenho dificuldade de me despedir da Sofia, mas eu sei que esse é apenas o começo. Eu sei que eu vou vê-la crescer, que eu vou fazer parte da vida dela, que eu vou poder amá-la como ela merece ser amada. A gente volta na semana que vem, o João me promete, enquanto a ajeita no bebê conforto. Eu espero por vocês, eu digo. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que o futuro está cheio de possibilidades bonitas. Naquela noite, enquanto o Tomás e eu jantamos a sós, eu reflito sobre tudo o que aconteceu. Eu perdi um filho por alguns meses, mas recuperei um homem. Eu perdi uma relação tóxica com uma nora manipuladora, mas ganhei uma neta preciosa. Eu perdi a minha paciência infinita e a minha tendência a justificar tudo, mas ganhei amor próprio e limites saudáveis. Você se arrepende de ter dito aquelas 3 palavras naquele domingo? O Tomás me pergunta. Não, eu respondo sem hesitar. Foram as 3 palavras mais libertadoras que eu disse na minha vida. Porque às vezes, para começar uma vida nova, para recuperar a dignidade perdida, para ensinar as pessoas como te tratar, só é preciso dizer vão se danar e defender isso com fatos. Hoje eu sou uma mulher de 65 anos que sabe o seu valor, que não aceita a falta de respeito de ninguém, que ama profundamente, mas que também se ama. Eu sou a avó da Sofia, esposa do Tomás, mãe do João, mas antes de tudo isso, eu sou Cecília, e a Cecília merece respeito. E agora, toda vez que eu preparo um churrasco, eu faço isso apenas para pessoas que chegam de mãos cheias e com o coração grato, porque essa é a única forma de viver, cercada de pessoas que sabem valorizar a generosidade e não se aproveitar dela. A vida seguiu, mas agora eu a vivo nos meus próprios termos. 2 anos depois daquele domingo que mudou minha vida para sempre, eu estou aqui na minha cozinha preparando outro churrasco, mas desta vez tudo é diferente. A mesa está posta para 6 pessoas, o Tomás e eu, o João com a Sofia, que já tem 2 anos e meio, e a Isabel, que veio de Belo Horizonte para passar alguns dias com a gente. A Sofia corre pelo quintal, perseguindo borboletas com aquela energia infinita que só as crianças pequenas têm. Toda vez que ela me vê, ela grita, vovó, e corre para me abraçar com aqueles bracinhos gordinhos que derretem meu coração. Ela é uma menina inteligente, doce e felizmente não tem nada do temperamento da mãe. O João se tornou um pai exemplar. Ele lutou muito para conseguir a guarda compartilhada da Sofia e agora tem a filha com ele na metade da semana.
Os dias em que ela está comigo são de pura alegria. Nós estabelecemos uma rotina linda. Ela vem na quarta-feira depois da escolinha e fica até a sexta-feira de manhã. Mãe, o João me diz, enquanto arruma os brinquedos da Sofia que estão espalhados pela sala. Eu te contei que a Rafaela se mudou para Curitiba? Sério? Eu pergunto enquanto corto os tomates para o vinagrete. Ela foi com um cara que conheceu no trabalho. No começo, eu pensei que isso seria um problema para as visitas da Sofia, mas na verdade é bom para ela. Ela não precisa me ver com tanta frequência. É engraçado como as coisas se ajeitam sozinhas. A Rafaela finalmente encontrou outra pessoa para manipular. E nós recuperamos a paz familiar que tínhamos perdido. O João cresceu muito como pessoa durante esses 2 anos. Ele não é mais o homem inseguro que se deixava manipular. Agora, ele toma as próprias decisões, defende o que ele acredita ser certo e, acima de tudo, é um pai presente e amoroso. A senhora sabe o que a Sofia me disse ontem? Ele me conta enquanto me ajuda a colocar os pratos na mesa. O que ela disse? Ela me perguntou por que a vovó Rafaela nunca vem visitá-la, mas a vovó Cecê sempre está. Eu expliquei que cada família é diferente, mas que o importante é que ela está cercada de pessoas que a amam. Eu me emociono ao ouvir isso. A Sofia já está aprendendo, sem que ninguém precise explicar diretamente quem são as pessoas que realmente a querem bem e quem está ausente por escolha própria. A Isabel sai para o quintal com uma bandeja de pastéis de queijo que ela fez de manhã. Minha irmã foi meu grande apoio durante todo esse processo. Toda vez que eu tenho dúvidas, toda vez que eu sinto que talvez tenha sido dura demais, ela me lembra que defender a própria dignidade nunca é errado. Você se lembra do que você me disse há 2 anos? Eu pergunto, enquanto nós ajeitamos os pastéis na mesa. O quê? Que os filhos são empréstimos da vida, que no final eles tomam as próprias decisões. E eu tinha razão, ela me diz com um sorriso. O João tomou a decisão certa, mesmo que tenha demorado. O Tomás chega do mercado com vinho e gelo. Aos 70 anos, ele continua sendo o homem mais paciente e sábio que eu conheço. Durante toda essa crise familiar, ele foi a minha rocha, o meu apoio incondicional. Como está a churrasqueira? Eu pergunto. Perfeita. Em 1 hora, a gente já pode começar a colocar a carne. Desta vez, eu comprei apenas 5 quilos de carne. Eu não preciso mais impressionar ninguém, nem demonstrar minha generosidade de forma exagerada. Eu cozinho com amor para as pessoas que realmente apreciam esse amor, não para quem o vê como uma obrigação gratuita. Enquanto a gente arruma tudo, eu penso em como as coisas mudaram. A Érica e a Luísa continuam vindo em casa regularmente e sempre trazem algo para compartilhar. A diferença é que agora eu também vou para a casa delas, levando doces ou saladas. As relações familiares se tornaram mais equilibradas, mais saudáveis. Vovó Cecê, a Sofia me grita do jardim. Vem ver a flor que eu encontrei. Eu saio correndo para ver a descoberta dela. É uma margarida pequena que cresceu entre as pedras da trilha. Para ela, é o tesouro mais lindo do mundo. Que linda, eu digo, pegando-a no colo. Vamos colocar em um copinho com água? Sim, para ela não morrer. Nós entramos juntas para pegar um copinho pequeno. Enquanto eu coloco água, a Sofia me olha com aqueles olhos enormes, cheios de curiosidade. Vovó, por que o papai diz que a senhora é a mulher mais corajosa que ele conhece? A pergunta me pega de surpresa. Ele disse isso? Sim. Ele perguntou para o tio Tomás por que a senhora é corajosa e o tio Tomás disse que é porque a senhora sempre diz a verdade, mesmo que seja difícil. Eu me emociono até as lágrimas. É lindo saber que a minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, está se transformando em uma lição de vida para a minha neta. Às vezes, meu amor, eu explico enquanto colocamos a margarida no copinho. As pessoas não nos tratam bem e quando isso acontece, nós temos que ser corajosos e nos defender. Como quando o Joãozinho pega meus brinquedos na escola. Exatamente. Você não precisa deixar que ninguém pegue os seus brinquedos sem pedir. É incrível como as crianças entendem conceitos complexos através de situações simples. A Sofia está aprendendo desde pequena algo que eu levei 65 anos para entender completamente, que o respeito se conquista e se mantém colocando limites claros. A tarde passa perfeitamente.
Nós comemos no quintal, rindo, contando histórias, aproveitando a companhia. O João me ajuda a servir, sem que eu precise pedir. A Isabel entretém a Sofia com histórias. O Tomás cuida da churrasqueira como o mestre que ele é. Quando terminamos de comer, a Sofia ela adormece nos meus braços. Eu a levo para dentro e a coloco no sofá, cobrindo-a com um cobertor macio. Vê-la dormir tão tranquila, tão segura, me enche de uma paz profunda. Mãe, o João me diz, quando eu volto para o quintal, eu quero te agradecer novamente por tudo. Por quê? Por ter me ensinado que amar não significa aceitar qualquer coisa, por ter me mostrado que a gente pode perdoar sem esquecer, por ter se mantido firme até que eu entendesse o que realmente importa. As palavras dele me tocam a alma. Por muito tempo eu me perguntei se tinha feito a coisa certa em me manter firme, em não ceder imediatamente quando ele veio se desculpar. Mas agora eu vejo que essa firmeza foi necessária para que a nossa relação se reconstruísse sobre bases sólidas. João, eu digo, segurando a mão dele, a única coisa que eu sempre quis foi te criar para que você fosse um homem bom. Às vezes, os caminhos se desviam, mas o importante é saber voltar ao caminho certo. E eu voltei, graças à Senhora. Enquanto a Isabel e o Tomás conversam sobre as trilhas de Belo Horizonte, o João e eu ficamos em silêncio, aproveitando esse momento de paz em família. Não há mais tensão entre nós, não há mais assuntos proibidos, não há mais feridas abertas. Quando chega a hora de arrumar a mesa, todos nós colaboramos, sem que ninguém precise pedir. A Sofia acorda e também quer ajudar, levando os guardanapos usados para a lixeira, com a seriedade de quem está cumprindo uma missão importante. Você sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Eu digo para o Tomás, enquanto a gente lava a louça. O quê? Que a Sofia está crescendo em uma família em que todos se respeitam mutuamente. Ela nunca vai conhecer a dinâmica tóxica, nunca vai normalizar a falta de respeito. É verdade, ele me diz, me dando um beijo no rosto. Você fez bem em colocar limites em tudo. Olhe o que você conquistou. Quando todos se vão e a casa volta a ficar em silêncio, eu me sento no meu sofá favorito com uma xícara de chá. Eu penso na mulher que 2 anos atrás gastou R$250 em um churrasco para ser humilhada na própria casa. Essa mulher não existe mais. No lugar dela está essa nova versão de mim. Uma avó que aproveita a neta sem se sentir obrigada a provar nada. Uma mãe que tem uma relação adulta e equilibrada com o filho. Uma mulher que sabe o seu valor e não aceita menos do que merece. Às vezes, eu recebo notícias indiretas da Rafaela. De acordo com o João, a vida dela em Curitiba não é tão cor-de-rosa quanto ela tenta mostrar nas redes sociais, mas isso não me causa mais raiva ou satisfação. Ela é simplesmente alguém que passou pela minha vida, me ensinou uma lição valiosa e seguiu o caminho dela. A lição mais importante que eu aprendi de tudo isso é que nunca é tarde demais para mudar, para crescer, para se defender. Aos 65 anos, eu descobri que eu tinha uma força interior que eu não sabia que eu possuía. E o mais lindo é que eu não uso essa força para atacar ou me vingar, mas para amar melhor, para exigir respeito, para construir relações mais saudáveis. Amanhã, a Sofia vai vir em casa novamente. Nós vamos fazer biscoitos juntas. Eu vou ler histórias para ela e vou ensinar com o meu exemplo que ser uma boa pessoa não significa ser fraca. Porque no final das contas, tudo o que eu passei valeu a pena por este momento. Estar sentada na minha casa, em paz comigo mesma, sabendo que a minha família me respeita e me ama de verdade. E se um dia alguém me perguntar qual foi o momento mais importante da minha vida, eu vou dizer que foi aquele domingo em que eu disse 3 palavras que me devolveram a dignidade. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.